Olá pessoal, estamos aqui para tratar de uma das mais importantes escolas na teoria da administração, a escola estruturalista e, nesse contexto, a teoria da burocracia. É um dos capítulos mais importantes, mais relevantes no campo da administração, pois trata-se da base na compreensão das organizações, sejam elas pública, privada ou da sociedade civil. Portanto, peço sua atenção aos capítulos e aos tópicos que serão tratados a seguir. A escola estruturalista e a teoria da burocracia surgem na década de 1940, período de grandes transformações na humanidade. Podemos citar, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que obrigou os estados e exércitos à sua maior expansão e profissionalização. Há também o fator da entrada das mulheres no mercado de trabalho cada vez mais amplo. E esses fatores fizeram com que as organizações ficassem mais complexas e demandassem questões que a escola clássica, científica e relações humanas não tinham mais as respostas. Portanto, a escola estruturalista e a teoria da burocracia emergem nesse contexto. Conhecido como o pai da burocracia, Max Weber é reconhecidamente um dos sociólogos mais importantes em toda a história da humanidade. E ele criou, a partir da compreensão da sociologia, das religiões e da compreensão da sociedade, a base da teoria burocrática. Quando nós paramos e ouvimos a palavra burocracia, o que vem à nossa mente? Em primeiro lugar, vem lentidão, filas, carimbo, ineficiência, ou seja, tudo aquilo que não funciona. Entretanto, sob o ponto de vista teórico, a burocracia busca exatamente o contrário. E se há um sinônimo para a palavra burocracia, é eficiência. Então, para o Max Weber avançar o seu conhecimento sobre burocracia, ele define 3 tipos de sociedade. A primeira sociedade é a tradicional, baseada em regras, procedimentos históricos. A sociedade carismática, em que a liderança age em função do seu carisma. E, finalmente, a sociedade burocrática ou racional, baseada na eficiência, regras e procedimentos. Como próximo passo no avanço da teoria da burocracia, é importante 3 aspectos: autoridade, poder e dominação. Então, Weber ele acaba trabalhando esses 3 conceitos como base, sendo que a autoridade tem a ver com aspectos formais e legais, a questão do poder tem a ver com a legitimidade e a formação desse poder, e, finalmente, a relação de dominação, que é a relação de poder entre o dominador e o dominado. As organizações burocráticas trabalhadas por Weber têm alguns princípios aos quais todas as organizações, em maior ou menor grau, possuem. Por exemplo, formalidade, normas, regras, procedimentos, comunicação formal. Um exemplo bem importante sobre comunicação formal são os logomarcas, as assinaturas de e-mails, como toda e qualquer organização estruturada possui. A racionalidade e visão do trabalho, é impossível todos fazerem a mesma coisa ao mesmo tempo. A hierarquia, ou seja, mesmo em organizações mais flexíveis e modernas, existe ali uma relação de poder entre o topo e a base das organizações. A impessoalidade, ou seja, o tratamento, uma regra que pode ser válida para todos os funcionários, por exemplo. Também rotinas, procedimentos, horário de entrada, horário de saída, uso das salas, uso dos recursos da empresa. E tudo isso para quê? Para ter maior previsibilidade do funcionamento das organizações, buscando a sua eficiência. E, finalmente, a competência técnica. Então, esses elementos, esses princípios, compõem as organizações burocráticas. A teoria da burocracia sofreu várias críticas e também observações em relação à sua limitação. Uma delas é o excesso de formalismo, e que isso leva ao quê? A um contexto de resistência à mudança e à inovação nas organizações. E por que isso acontece? Em função da despersonalização, ou seja, o tratamento frio, distante das pessoas que atuam nas organizações. Isso também ocorre em função do quê? Da hierarquização excessiva, ou seja, as pessoas se tornam cada vez mais individualistas e também demonstram sinais de autoridade. E o que é sinal de autoridade? A famosa frase, você sabe com quem você está falando, é essa demonstração do excesso de hierarquia e de poder perante as pessoas. E, finalmente, tudo isso, esse contexto negativo, pode levar ao quê? A dificuldade no atendimento ao cliente.